Bem-vindo, bem-vinda novamente ao canal Nossa Língua, onde aqui você pode tirar suas dúvidas e aprimorar o seu conhecimento sobre a língua portuguesa. Qualquer dúvida pode deixar aqui no comentário. Você já se deparou numa situação em que você achou que tinha se preparado para uma prova, reviu o conteúdo e quando chegou na hora lá viu questões de interpretação de texto? Aparece um conto e nele está qual a tipologia textual na questão. Tipologia textual, o que seria tipologia textual? Nós sabemos que quando uma pessoa escreve um texto, ela escreve para outra pessoa, tá? Então aí é o primeiro passo. Quando a pessoa escreve, ela escreve com uma determinada intenção. Essa intenção que a pessoa escreve é exatamente a tipologia textual. Então nós temos algumas tipologias, que é a narrativa, informativa, expositiva, argumentativa, descritiva e prescritiva e injuntiva. Hoje nós vamos analisar cada uma delas e vocês perceberão a diferença que há entre uma e outra tipologia textual. Tipologia textual não é gênero textual. Tipologia é uma coisa, gênero é algo pertencente à tipologia textual. Vamos analisar uma por uma? Vamos começar com a narrativa. Tá? Quando você pega uma narrativa, qual é a intenção dela? Narrar uma história, contar uma história. Eu coloquei a árvore aí para vocês terem uma referência. Quando você planta uma semente de uma narrativa, o fruto que você vai colher vai ser um fruto com a característica daquela semente. Todos esses gêneros são compostos com as mesmas características. Por exemplo, se você pega um conto ele vai ter personagem, tempo, espaço, enredo, foco narrativo. Todas essas características é referente a um conto. Quando você pega um romance, também vai ter essas características, a epopeia, uma novela, um conto de fada, uma fábula. Todos eles são gêneros textuais com a mesma característica de uma narrativa. Quando você pega lá, qual é a intenção do autor? Narrar uma história? Se a intenção dele foi narrar uma história, é uma narrativa. Então, para você saber qual é a tipologia textual, você tem que saber qual é a intenção do autor. A intenção do autor é que vai proporcionar a tipologia textual. Só que entre esses gêneros, que é a crônica, o conto, o romance, a fábula, o conto de fadas, cada um tem uma característica diferenciada um do outro, tudo bem? A crônica é uma narrativa que busca trazer coisas do cotidiano, sempre com uma ironia ou um sarcasmo, tá? Uma crítica, pode ser uma crítica social, enfim. O conto é uma história curta, com poucos personagens. Por exemplo, esse livro aqui é um livro de contos. Então você pode ver, tem vários contos dentro desse livro. Tem aproximadamente uns 10 contos aqui dentro. Então o conto ele é poucas páginas, poucos personagens, um único espaço. O tempo é um tempo muito reduzido, não é um tempo longo. Essa é a característica do conto. A diferença do conto e do romance é que o romance já é um livro longo. Esse aqui é o Primo Basílio. Pode ver que ele tem várias páginas. Ele tem vários personagens, a história ocorre em vários espaços, em vários locais diferentes. Então o conto é uma narrativa curta, já o romance é uma narrativa longa, uma narrativa que demora mais tempo para ler. Um conto você lê em meia hora, 20 minutos. Um romance você vai demorar alguns dias, um tempo bem maior para concluir a leitura. A fábula, se você pega a fábula, a característica dela é animais que falam. E no final sempre tem uma lição de moral, algum ensinamento que busca passar para o seu leitor. Lembrando, quem conta algo, conta para alguém. O público vai ser diferente, a linguagem vai ser diferente. A linguagem utilizada numa fábula não é a mesma linguagem utilizada no romance. Tem gente que pergunta para mim, professor, terror, suspense, comédia é gênero? Não, não é gênero. Isso são subgêneros. Eu posso pegar um conto de terror, suspense, ficção científica, como eu posso pegar um romance de terror, ficção científica. Romance não quer dizer que é romântico. Romance quer dizer que é uma história longa, uma história demorada, com vários personagens, vários tempos, vários espaços. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, de narrativas, de histórias. Então tudo que tiver uma história vai ser uma narrativa. Então, como as características já falei antes, o foco narrativo. O foco narrativo é aquele que conta a história. Quem conta a história pode ser em primeira pessoa ou terceira pessoa. Primeira pessoa é quando o personagem participa da história. Terceira pessoa é quando ele somente conta a história, sem participar. Ele é um narrador que só
visualiza e conta aquilo que ele visualizou. Quando você pega lá Machado de Assis, Dom Casmurro, tem um personagem, Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Lembrando que o Dom Casmurro é uma narrativa em primeira pessoa. Quem está narrando a história é Bentinho. Como a gente sabe, a pessoa não acredita no que vê. Ela só vê aquilo que ela acredita. Então, Bentinho acredita que Capitu traiu. Então, ele vai criar vários motivos para concretizar essa traição, para convencer o leitor que traiu. Mas tem alguns momentos, alguns indícios que provam que não traiu. E aí, você já leu Dom Casmurro? Traiu ou não traiu Bentinho? Fica a questão aí. Então nós temos o foco narrativo, que é o narrador. Tem um personagem. O narrador está contando a história de alguém. Esse alguém está em um determinado lugar. Esse lugar é o espaço que ocorre. Em um determinado tempo. Qual é o tempo que ocorre essa história? E a questão da ficção, que é o imaginário. É o que colocou. Qual é a intenção de uma narrativa? Simplesmente proporcionar prazer na leitura, estimular o seu imaginário. Você vai se imaginar no lugar do personagem. Se você fosse o personagem, o que você faria? O que você poderia fazer se tivesse no lugar dele? A gente sempre chora com um filme dramático, dá risada com a comédia, fica com medo no suspense. Então a gente está sempre se colocando no lugar do personagem. Você não vai colocar um filme de terror e começar a dar risada. Então é você se colocar no lugar do personagem, você vivenciar aquele momento. É o viajar no universo da imaginação. Então aqui nós temos alguns exemplos, alguns personagens, Alguns são mais carismáticos, outros são mais sombrios, Tem os galãs, enfim. Esses são alguns personagens. E cada um está em um determinado local. Cada local, cada espaço é específico para ele. Tenta imaginar um personagem em um outro espaço de uma outra história dessa. Daria o mesmo efeito? Não. Então, o personagem, a característica do personagem, ele tem um efeito específico para aquele espaço. Então, o espaço e o personagem, eles conversam entre si. Estão dialogando sempre. Aqui já temos uma outra tipologia textual, que é a tipologia informativa. É simplesmente pegar o texto e perguntar para ele qual é a intenção do autor. Passar uma informação. Então, a tipologia informativa, os gêneros, entrevista, notícia, reportagem, bilhete, gráfico de tabela. Então, todos esses textos, eles buscam exatamente o mesmo propósito, que é passar informação para o leitor, de uma maneira objetiva, clara e direto. Vamos pegar como exemplo a notícia de um jornal. A notícia de jornal tem que ser um texto neutro, tá? Quem está fazendo a notícia não pode colocar a sua opinião. A função é simplesmente passar o que ocorreu, passar o fato para o leitor, tá? Então sempre no início da notícia vai ter aquelas famosas perguntas: quem, quando, onde, como, por quê? Essas são perguntas que estão no primeiro parágrafo de uma notícia, que são informações básicas. A partir daquelas informações que você vai criar interesse em ler a notícia ou não. O resto só vai desmiuçar mais sobre a informação, mas o básico da notícia vai estar logo no primeiro parágrafo. O bilhete, você vai mandar um bilhete para uma pessoa, você não vai mandar com muita delonga, Vai ser um bilhete claro, objetivo. Então a objetividade, eu acho que pode caracterizar a questão do texto informativo. O tema do assunto a ser tratado, a forma composicional, a composição do texto. Cada texto aqui tem uma composição diferente, O texto jornalístico, a notícia, você vai sempre encontrar uma linguagem mais formal, uma linguagem direta, objetiva. Um bilhete não, o bilhete é mais uma linguagem mais coloquial. Você não vai colocar lá, vossa senhoria, vou chegar atrasado. Não, você vai fazer um bilhete mais com uma linguagem coloquial. Então, cada um tem uma característica diferente, porém tem a mesma intenção. Então, todos esses gêneros aqui buscam passar informação para o leitor. Já aqui nós temos um texto argumentativo. Lembrando, argumentativo busca convencer a outra pessoa de alguma coisa. Vamos lá para o primeiro, anúncio publicitário. Vender alguma coisa, vender um produto, vender um serviço para você. Qual é a intenção dele? Convencer. Então, se ele está buscando convencer você, logo ele será um texto argumentativo. Ele vai usar várias maneiras. Se for uma lanchonete, vai usar lá a foto do lanche, que nunca a foto do lanche é realmente a foto do lanche que você compra.
Sempre é muito mais chamativo. Para quê? Para convencer a você a comprar aquele produto. Produto de sabão em pó, essas empresas de sabão em pó. Primeiro começa lá, uma empresa que põe a propaganda, lava bem. Aí vem a segunda, lava e deixa mais branco. Vem a outra, lava, deixa mais branco e deixa as cores vivas. Então, automaticamente, eles vão passando o convencimento para que você compre o produto X, não o Y. Então, eles vão argumentando para convencer a você a comprar o produto. O artigo de opinião, que nós já trabalhamos de vídeos anteriores, né? Qual é a característica do artigo de opinião? Sabendo que o foco principal dele é o argumento, né? Como você vai argumentar para convencer a outra pessoa. Se você não está convencendo, não é um texto argumentativo. E o foco principal é o quê? Você convencer o outro, a carta do leitor, o debate. Você pega o debate lá, aquela pessoa que convence mais é o que vai ganhar o debate, entre aspas. Tem gente que ganha o debate sem ir ao debate, né? Mas fazer o quê? Faz parte da vida, né? Cada um usa a estratégia que tem. Foi uma estratégia que foi usada. Não vou e ganho o debate. O texto descritivo ele busca descrever uma pessoa, um fato, um objeto, de uma maneira que você consiga criar essa imaginação daquilo que está sendo descrito. Alguns exemplos de texto descritivo é o retrato falado, um cardápio, uma ata, um panfleto, uma nota fiscal ou um anúncio. Como temos exemplo aqui, se você pega lá o retrato falado, você tem que descrever a pessoa exatamente como a pessoa é. Criminosos. Quantos criminosos não foram presos porque foram descritos exatamente e reproduzido essa descrição de uma forma que as pessoas conseguiam ver e denunciar. O cardápio vai deixar descrito o produto, né, o que tem dentro dele, quais são os ingredientes que é composto por ele. Quando você compra um produto que é descrito, um lanche, que está lá todos os elementos, todos os alimentos que é composto, você já sabe o que você está comprando. Se tem alguma coisa que você não gosta, que faz mal para você, você vai escolher um outro, adequar ao seu gosto. Mas lá tem que dar bem claro o que cada produto tem de composição. Uma nota fiscal. Dentro da nota fiscal vai ter somente informações básicas. Qual é o produto, quanto pesa, o valor do produto, quanto que é pago no imposto, o seu nome, seus dados, seu CPF. Então lá está descrito tudo sobre o produto, sobre a pessoa que está comprando e sobre a empresa que está vendendo. Então o texto descritivo ele busca exatamente isso, descrever algo, descrever um objeto, descrever uma pessoa, né? Olha lá, como está lá, descrever algo, fato, objeto, possibilitando o leitor criar uma imagem do que foi descrito. Então a descrição é exatamente isso, só descrever. Texto prescritivo e injuntivo. Já ouviu esse nome antes? Prescrever? Tenta puxar na memória aí. Quando você vai ao médico, você recebe o quê? Uma prescrição médica, não é isso? Então a prescrição é uma receita que orienta você o que tomar, quando tomar e como tomar, não é isso? Então sabemos que um texto prescritivo ele vai prescrever, ou seja, ele vai orientar. Então todo texto que busca orientar uma pessoa é um texto prescritivo. Então quais são os textos prescritivos? Bula, manual, receita culinária, receita médica, o manual de instrução, regras de trânsito, edital de concurso. Então todos esses gêneros textuais, a intenção dele é o quê? Orientar a pessoa como fazer alguma coisa, tá? Dar um conselho, aconselhar. Alguns casos é aconselhar, outros você precisa seguir rigorosamente o que cada um propõe. Você pega o manual vai estar orientando passo a passo como você deve fazer para ou ligar um aparelho, ou para instalar alguma coisa, ou para fazer uma montagem. Tá? Então ali é a orientação. Sempre o texto injuntivo prescritivo ele vai estar ensinando passo a passo como deve ser feito. Esse passo a passo você tem que seguir rigorosamente. A placa de trânsito, o semáforo vermelho para parar, verde para andar. Então você tem que seguir rigorosamente. Se não segue rigorosamente, ocorre um acidente. Então você tem que seguir o que está sendo orientado sempre. Então quando busca orientar alguma coisa, vai ser a tipologia prescritiva injuntiva. O edital do concurso lá está orientando vocês o que deve fazer, o que não deve fazer, o que deve estudar, o que não deve estudar. Tem gente que fala assim, não fui bem. Estudou o que estava no edital? Não estudei.
Então o importante é você ver o edital e seguir passo a passo o que ele está pedindo para vocês, né? O que ele está orientando para vocês, o que ele busca aconselhá-lo a fazer. A bula de remédio, muitas pessoas falam assim, é um texto descritivo, que descreve o produto. Tá, tudo bem, descreve. Mas qual é a intenção dela? Descrever o produto ou orientar como você deve tomar? Quando deve tomar? Como você pode tomar? Então, se a intenção primordial é orientar, então ele é um texto prescritivo e injuntivo. Para a gente saber qual é a tipologia, é só fazer pergunta, qual é a intenção. Então, aqui nós temos exemplos de textos injuntivos. Instruir o leitor, exige que o leitor siga as determinações. Sempre o verbo vai estar no infinitivo ou no imperativo. O que é verbo imperativo? O professor não lembra. O verbo imperativo lembra império. No império tem o que? Imperador. E o que o imperador faz? Ele dá ordem. Então, o verbo imperativo é aquele que orienta, aquele que dá ordem, aquele que aconselha. Faça, estuda. Então, esses verbos imperativos é que predomina no injuntivo prescritivo. Agrupamento textual. Alguns vão perguntar para mim, professor, mas numa narrativa tem lá, descrevendo o personagem, descrevendo o espaço, não é um texto descritivo? Aí eu falo, agrupamento textual quer dizer que nenhum texto ele é totalmente neutro. Nenhum texto é somente descritivo, narrativo, informativo. O agrupamento textual refere exatamente a isso, que todo texto são interligados um com o outro. Mas aí vem uma palavra chamada predominância. O que predomina nesse texto? Se a predominância é narrar uma história, então é um texto narrativo. Se a predominância é informar, é um texto informativo. Tá? Então é sempre buscar a predominância. Como que eu faço essa predominância? É o que tem mais dentro do texto, é aquilo que aparece mais, né? O que está sendo mais mostrado. Ficou com dúvida de encontrar a predominância? Faça uma pergunta para o texto. Qual é a intenção? Qual é a sua intenção? Lembrando, se a intenção é narrar, é uma narrativa. Gêneros, conto, crônica, fábula, romance, conto de fadas. Se a predominância é informar, bilhete, cartaz, notícia de jornal. Se a predominância é argumentar, um texto argumentativo, anúncio publicitário, artigo de opinião, debate, assembleia. Predominância, prescrever, receita médica, receita culinária. É sempre buscar essas predominâncias. No prescritivo e injuntivo, como foi dito lá, o manual, a bula, a receita. Então é sempre buscar passar uma orientação, convencer a você de algo. Então é sempre buscando a pergunta, qual é a intenção do autor? Pessoal, olha, essa dica, numa prova, no concurso, no Enem, às vezes você lê a primeira pergunta para depois ler o texto. Se você ver lá a pergunta lá, qual é a tipologia textual, qual é o gênero textual, só em você bater o olho no texto, você vai ver as características específicas. E com essas características você já consegue matar a charada e saber qual é a tipologia ou qual é o gênero, sem perder muito tempo em ter que ficar lendo o texto. Sabemos que numa prova dessa tem vários textos para ler e chega um momento que a gente não consegue pensar mais. Todo texto parece ser um único só, um único motivo, enfim. Então é você trabalhar com o tempo. Você vê a tipologia, bate o olho, já sabe qual é o gênero. Qual é o gênero de carta? Carta. Qual é o gênero de bilhete? Bilhete. Esse é o gênero. Então gênero é quando eu bato o olho no texto e eu consigo saber o que é. Então eu bato o olho no texto, sei qual texto que é e a partir daí é o primeiro passo para fazer a interpretação. Se a interpretação não for referente à tipologia ou gênero textual, isso funcionará para quê? O primeiro passo para uma interpretação. Se eu pego uma notícia e está fazendo uma pergunta sobre a notícia, eu sei que uma notícia é um texto informativo. A tipologia informativa. Qual é a ideia da tipologia informativa? Passar uma informação. Então, eu me referi a qual informação que essa notícia quer passar. A pergunta que vai ser sobre a interpretação do texto vai ser sobre a informação que esse texto quer passar para mim. Futuramente farei um vídeo explicando sobre cada um desses gêneros. Mas assim, cada gênero vai demorar quase uns 20 minutos, 30 minutos de vídeo para cada gênero. Tantas características tem um para o outro. Tá?
Esse vídeo foi mais para você ter uma ideia da tipologia textual, quais são os gêneros pertencentes a ele e como eu posso diferenciar um do outro. Então aí é o primeiro passo para a interpretação. Sabendo tudo sobre as características de cada gênero, é o segundo passo para eu aprofundar a minha leitura. E o resto fica com a interpretação do texto, lendo o texto. Então são passos a passos que devem ser seguidos. Esse vídeo é o quê? Um tutorial praticamente. Então o tutorial ensina o quê? Passo a passo como que deve fazer. Eu estou ensinando para vocês aqui, passo a passo, como fazer uma interpretação de texto. Passo a passo, como ir bem numa prova. Tudo bem? Se gostou, deixe o joinha de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima. Beijos no coração. Até mais.